Lotus feet of Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respect, Dhanavad Pranam, Lotus Nitya Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Bom, então, primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a Nitya Pravistam Vishnupada, a Stotrachat Sishmachala Bhaktivinoda Shilanarayana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupada, Stotrachat Sishmachala Bhaktivinoda Vamana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupada, Stotrachat Sishmachala Bhaktivinoda Swami Maharaj, Guru Govinda Maharaj, Bhakti Siddhara Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas aqui presentes, todos os devotos sêniores e todos os convidados. So, just to hear about Brahma Samhita, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he traveled in South India, that time he also brought two very essential grantha. One is called Tattva Siddhanta Grantha, and another is called Ras Madhurya Grantha. Então vocês ouviram agora sobre o Brahma Samhita. E quando o Sri Chaitanya Mahaprabhu ele viajou para o sul da Índia, ele trouxe dois granthas, duas escrituras essenciais. Uma sobre Tattva Siddhanta, as verdades filosóficas, e outra sobre Rasa Siddhanta, as verdades sobre a doçura. Tattva Siddhanta Grantha of the philosophy in Brahma Samhita. E esse Tattva Siddhanta Grantha, esse livro sobre, essa escritura sobre as verdades essenciais, ela é o Brahma Samhita. Many Panditas, they also don't know about Brahma Samhita Grantha. Então muitos Panditas, muitos eruditos, eles falam sobre o Brahma Samhita. Eles não sabem sobre o Brahma Samhita. Once when I was preaching in Suriname, and that time we also gave many evidence from Brahma Samhita. That Pandit, he become very angry. Então uma vez eu estava no Suriname e um Pandita, eu dei muitos argumentos, muitas evidências do Brahma Samhita, e ele ficou muito irado. They do not believe about Brahma Samhita. Porque eles não acreditam no Brahma Samhita. So I remember, even many Panditas, they have no idea about Brahma Samhita. Então eu me lembro, eu mesmo presenciei com muitos Panditas, eles não têm conhecimento a respeito do Brahma Samhita. Generally, Brahmanas, they worship Narayan Tattva. Narayan is Bhagavan. Geralmente os Brahmanas, eles adoram Narayana, eles consideram Narayana como sendo Bhagavan. Some they are thinking Brahma is Bhagavan. Outros pensam que Brahma é Bhagavan. Some people they are thinking Shivji is Bhagavan. E outros pensam que Shivaji é Bhagavan. Some they are thinking Brahma, Shiv or Vishnu in one and manifested in the form of Brahma. Brahma is Bhagavan. E outros pensam que Brahma, Shiva e Vishnu, eles três, eles combinados, eles são Brahma, e dessa forma eles são Bhagavan. So for this regard they also quoted one verse, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Asmai Sri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu.
Gurudev is Brahma, Gurudev is Vishnu, or Gurudev is Shiva. Or Gurudev par Brahma is Brahma, everywhere. Então nesse verso está dizendo que Guru ele é Brahma, Guru é Vishnu e Guru é ele também, não, já falei, né? Shiva. Então dessa forma ele também é para Brahma, ele está em toda parte. Actually, they don't know the perfect meaning of about this sloka. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Mas eles não conhecem o verdadeiro significado desse verso. Actually, what the real meaning of this slokas? Então qual é o verdadeiro significado desse verso? Gurudev is as like Brahma. He is not Brahma. He is as like Brahma. Então esse verso, ele, na verdade, ele diz que Gurudeva, ele é como Brahma. Please, take care of baby. Where is the mother of this baby? Então, por favor, você tem que tomar conta, né, dos bebês, né? Cadê a mãe dessas crianças, né? Não pode deixar When Harikatha, mother should take care of the baby. Então, quando o Harikatha estiver Otherwise, mother will not listen Harikatha, baby will not listen Harikatha, and those who are audience also, they cannot also concentrate in Harikatha. Então, né, quando o Harikatha estiver acontecendo, as mães elas devem cuidar das crianças, porque senão nem a mãe vai ouvir Harikatha, nem a criança vai ouvir Harikatha e nem, né, nem a plateia vai conseguir se concentrar para ouvir o Harikatha. Because baby's nature is what? To play. Balak tavat krida shakta. Então, por que isso? Porque a natureza das crianças é brincar. Baby's spontaneous nature to play. Então essa é a natureza espontânea deles, de brincar. So mother should be control her baby. Então as mães elas têm que controlar os seus filhos. At least 1 hour control her baby. Pelo menos 1 hora, né, ela tem que controlar os seus filhos. So now coming in this way, what did he say? Brahma. Guru Brahma. That Gurudev, he creates the Suddha Bhakti in the heart of his disciple. Então, Creation. Brahma's duty, creation. In the same way, Guru, he creates the Suddha Bhakti in the heart of his disciples. então Guru Brahma significa que Gurudeva ele é assim como o Brahma. E qual que é a função de Brahma? É fazer a criação. Então da mesma forma, Gurudeva ele cria, né, Shuddha Bhakti no coração do seu discípulo. Our Gurudev, he is called Guru Brahma, Guru Vishnu. Vishnu's duty to nourishment to all the living entities. E Guru Vishnu significa que qual que é a função de Vishnu? Vishnu ele vai nutrir todas as entidades vivas. So in the same way, Guru, he also nourishment the Suddha Bhakti in the heart of his disciple through Harikatha. E da mesma forma, Gurudeva ele nutre o coração dos seus discípulos, né, por meio do Harikatha. Or Gurudeva Maheshwara. Gurudev is as like Maheshwar Shiv. Shivji's duty or the duty of Shivji? To destruction. E Gurudeva Maheshwara. Então, qual que é a função de Shiva é a destruição. In the same way, Guru's duty also to destroy all the anarthas, unwanted things from the heart of his disciples. E da mesma forma, qual que é a função de Gurudeva? Ele vai destruir todos os anartas do coração dos seus discípulos. If the anarthas in your heart, you cannot practice devotional service to Lord. Então, se você tem anartas em seu coração, então você não conseguirá progredir no seu caminho espiritual. How many types of anarthas in the heart of the devotee? Então, existem quantos tipos de anartas no coração das entidades vivas? How many? 4. Sarup Brahm, Hidaya Durvalla, Asat Trishna and Aparad. Sarup Brahm, illusion of his own transcendental constitution form, that is called Sarup Brahm. Então existem 4 tipos de anartas. Swarup Brahm,
Hridaya Durbalya, Asatrishna e Aparada. Sarup Brahma significam essa dúvida, essa confusão a respeito da sua verdadeira forma espiritual. Or Hridaya Durbala means weakness of his heart, further lust, calm, anger, this coming. E Hridaya Durbalya significa que essas diferentes, né, fraquezas do coração, como a luxúria, a raiva, a inveja. Or Asatrishna, hankering for the collect the unwanted things in his heart. E a Satrishna significa esse anseio por coletar aquilo que é desnecessário no coração. Or Aparad, committed offense, lotus feet of Guru, Vaishnava, and holy names, Namaparad, Dhamaparad, Sevaparad, and Vaishnava Aparad. E aparadas significam, né, ofensas aos santos nomes, ao serviço, ao Dhamma, né, a morada. O Dhamma e também a Nama, aos nomes do Senhor. Namaparad, Dhamaparad, Sevaparad, and Vaishnava Aparad. Então isso é Nama Parada, Seva Parada, Vaishnava Parada e Dhamma Parada. This is coming. But mainly, and Nam Aparad is very, very dangerous. Mas Nama Parada é muito, muito perigosa. So 10 types of Nam Aparad, everything inside there. For the Madhurya Kadambini, not externally to discuss about others Aparad. We give the intents about Nam Aparad. E na In the verdade, Nam Aparad, all Aparad is coming in there. então, na verdade, todas as ofensas elas estão contidas, elas estão presentes em Nama Parada. E é por isso que no Madhurya Kadambini não há, né, uma explicação externa sobre os outros tipos de aparada. Porque, né, todas as outras aparadas elas têm origem em Nama Parada. How many types of Nam Aparad? Então tem quantos tipos de Nama Parada? Oh, Dharmendra Das. How many types of Nam Aparad? Então tem quantos 8. tipos de 10. 10. What is that? Are you first one? Satang Ninda. That Vaishnava Aparad. Então, primeiro, Sadhuvane Vaishnava. To criticize to Vaishnavas. Sadhus, there you go. Nam Aparad. então a primeira Nama Parada, ofensa aos santos nomes, é criticar um Vaishnava, né, um devoto do Senhor, isso é Satang Ninda. The one who thinks Shivji is an independent Lord and Vishnu also independent Lord. So far they are the thing. Vishnu is Shiv and Vishnu Samatya Buddhi. They thinking Vishnu and Shiv is same. So that is called Nama Parad. E a segunda Nama Parada é considerar o Senhor Shiva e o Senhor Vishnu como sendo Bhagavans distintos, né? E assim você coloca, né, Shiva e Vishnu no mesmo patamar. Então isso é uma ofensa aos santos nomes. Or third, Guru Avagya, dishonor to Guru. E a terceira é Guru Avagya, significa in this way, honrar o Guru. And Aparad and Vaishnava Aparad. How many types of Vaishnava Aparad? E quantos tipos de Vaishnava Aparada? Anti Nindanti Vai Desti. Vaishnava no Abhinandati Uddhati Jati. Jati no Harsanam. Darsane Patanam Sat. Adi Patanti Sat. Anti to beat the Brahman, Vaishnava. Então existem 6 tipos de Vaishnava Parada. A primeira é Hanti, significa você bater no Vaishnava. Anti Nindanti to criticize to Vaishnava. Nindati significa criticar um Vaishnava. Desti to jealousy with the Vaishnavas. Dvesti significa você ter inveja. Anti Nindanti Vaidesti. Now Abhinandati. Vaishnava is coming. You not welcome. And not your heart is overjoyed. So this is called Vaishnava Aparad. Nabhinandanti significa você não recebe o Vaishnava de forma adequada. Isso significa, né, o Vaishnava ele chega e você não fica feliz. Or Kurdati, angry with Vaishnava.
Krudayate significa que você fica com raiva do Vaishnava. Or no Harsam. Harsam means you are not happy. And Harsam means no happy. And Darsana Patani Sat. Então você não fica, Then né, you lose everything. feliz ao ver o Vaishnava. So this why I am saying, because these are anarthas. You have to know about 4 types of anarthas. And Sarubram, Hidadrubullo, or Asatrishna, Aparad. Então vocês devem saber sobre esses 4 tipos de anartas, né? Swarubram, Hridaya Durbalya, Asatrishna e Aparad. And all these also, these anarthas, again also, every anartha also 4. E cada um desses Sarubram, 4 types of Sarubram. E cada um desses anartas, né, ele também se subdivide em 4. Então existem 4 tipos de Swarubram. Sasarupi, Parasarupi, Mayasarupi, Tattva Sarupi. In this way, you have to learn all these Tattva Siddhanta. Então você deve, né, aprender, né, todos esses 4, os 4 tipos de anartas, né, e os subgrupos também. So how many aparad? How many anarthas now? Então quantos anartas agora? 16 types of anarthas coming. Então agora tem 16 tipos de anartas. Understand? This thing. Then again also Bhaktivinoda Thakur explained, Vishwanath Chakravarti Pad explained, and 4 types of anarthas. Então Vishwanath Chakravarti Thakur ele também explica 4 tipos de anartas. Duskriti Uttanartha, Sukriti Uttanartha, Bhakti Uttanartha and Aparad Uttanartha. E eles são, né, esses 4 tipos de anartas descritos por Vishwanath Chakravarti Thakur são Sukriti Uttanartha, Duskriti Uttanartha, Bhakti Uttanartha e Aparad Uttanartha. So in Madhurya Kadambini Grantha, very nicely and elaborately explain all these things. E no Madhurya Kadambini, isso é descrito de forma muito bela e elaborada. So for this regard, first to read Brahma Samhita, very important. Então por isso, primeiro vocês devem ler o Then Brahma you Samhita. understand why Vasudev Goswami Pad wrote this verse, a Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guravi Namaha. E assim vocês poderão entender por que Vyasadeva ele escreveu este verso. And most of the impartialists, they are thinking Gurudev is Brahma, Shiv and Vishnu. One Eka Brahma Ditya Nasta. Então muitos Mayavadis eles entendem, né, esse verso como se Gurudeva ele fosse Brahma, ele fosse Vishnu, ele fosse Shiva. Então como se ele fosse, né, todos fossem um. So for this Brahma Samhita elaborately explained about Brahma. Then who is the real Brahma? Krishna. Então no Brahma Samhita isso é elaborado, né, de forma muito clara quem é Brahma, que é o próprio Krishna. Mahaprabhu explained Brahma Sabde Mukkharte Kahi Bhagavan. The origin principle meaning of Brahma means Bhagavan Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu ele explica claramente como o verdadeiro significado da palavra Brahma é Bhagavan, é o próprio Sri Krishna. So saying Brahma Sabde Mukkharte Kahi Bhagavan Ahar Anurdha is unique and parallel. Então ele é único e sem precedentes. And no one can equal with him also. Ele é incomparável. No one can equal him. He is called Brahma. Bring Hati, bring Hayati. Iti Brahma. Which Brahma means he is unique, unparalleled. No one can equal to him. Who will be higher than him? Então, este é o significado de Brahma, é aquele que ele é único, incomparável, e ninguém pode se equiparar a ele. Then Jiva Goswami Pad more explain
And Sagata, Sajatya, Vijatya, Ved Rahita, Brahma. E o que falar, né, de ser superior a ele, se ninguém pode se equiparar a ele. E Srila Jiva Goswami ele explica, né, a respeito de Sajata Vijatya, Sagata, Swagata Sajatya, Sajata Vijatya, Vijatya Ved Brahma. Rahita, Brahma. And what is the meaning? Então qual o significado disso? Who is Brahma? All his limbs and body can perform all kinds of activities. Então quem é Brahma ele pode executar todas as funções com todos os seus membros. Understand it? Deha, Dehi, Vidanasti. There are no differences, body and his soul, same. Então não existe distinção entre o seu corpo e a sua alma. Sagat. Sagat means all his limbs and body can perform all kinds of activities. Então, o Swagata significa que ele pode executar todas as funções, né, com todos os seus membros. We are human beings. We can perform only one activity with our one limbs and body. Então, por exemplo, nós podemos executar apenas uma função com cada um dos nossos membros. And we can see with our eyes. Então, por exemplo, nós podemos enxergar com os nossos olhos, We cannot eat with our eyes. mas nós não podemos comer com os nossos olhos. We have legs. We can only walk with our legs. Então, a gente pode andar apenas com as nossas pernas. But Lord Bhagavan, Brahma, with any limbs and body, he can perform all kinds of activities. With his eyes, he can eat. Mas Bhagavan, ele é capaz de fazer, né, qualquer coisa, né, com seus sentidos ou com seus membros. Por exemplo, ele pode até mesmo comer com seus olhos. Understand? We cannot eat with our eyes. Então a gente não But who is pode. Brahma Bhagavan? He can eat with his eyes. Então nós não conseguimos comer com os nossos olhos, mas quem é Bhagavan, ele é capaz de fazer isso. That is called Drishti Bhog. Just his vision, he eats everything. Isso é conhecido como Drishti Bhog. Então apenas com a sua visão ele está, né, comendo tudo aquilo. Angani jassa sakala indra nivittivanti pasanti panti kalanti chirang jaganti and ananda simarasa ujjala vigraha govindam adi purusam tamaham bhajami. Brahma Samhita gives evidence. Então é dada evidência no Brahma Samhita nesse shloka. Angani jassa sakala indriya vrittivanti pasanti panti kalanti chirang jaganti. This is evidence. And Brahma Bhagavan, with his eyes, he can eat, he can walk, he can do everything. Only eyes. Então esse verso está dizendo, né, quem é Brahma ou Bhagavan, ele pode andar com seus olhos, ele pode comer com seus olhos, ele pode executar qualquer atividade com qualquer um de seus membros. So for this regard, that is called Sagata and Ved Rahit. Ved means there are no difference. Então por isso está sendo dito, né, Swagata Bedrohit. Então não há diferença. A Sajatya, all the Vishnu Tattva, non-difference from him. E Swajata significa que não há diferença entre todos, né, Vishnu Tattvas. The Ram, Nishinga, Kolki, Baraha, non-difference from him. Então Rama, Nishringa, Varaha, todos são não diferentes dele. Ramadi Murtesu Kala Niyamena Tishtan Nanavotaro Mukurut Bhuvanesu Kintu Krishna Sangavata Purana Pumanaji Govindamadi Purusang Tamaham Bhajami Govindamadi Purusang Tamaham Bhajami Govindamadi Purusang Tamaham Bhajami. Paramasita Brahmaji recited the verse. Ram, Nishinga, Kolki, Baraha, all these incarnations non-different from Krishna.
Então esse verso, né, recitado por Brahmaji no Brahma Samhita, explica que Rama, Nrsimha, Kalki, Varaha, todas essas expansões, elas são não diferentes de Krishna. That so many people are thinking Ram is one Bhagavan and Krishna is another Bhagavan. There is the offense, aparad. Então muitas pessoas elas pensam que Rama é um Bhagavan e Krishna é outro Bhagavan, mas na verdade isso é uma ofensa. Iswarer bhed manile hai aparad. If you think Lord is a Krishna is another Bhagavan, Ramchandra is another Bhagavan, Nrsimhadevi is another Bhagavan, this is called offense. Então se você pensa que Rama é um Bhagavan, Krishna é outro Bhagavan, na verdade isso é uma ofensa. So saying, ekameva parama tattam sahavike achinta sakta sarupa tadrupa vaiva jiva pradhano rupena surja mandala tadrasmi pradicchavi rupena chaturdha avatishtate. He is one, but he is inconsumable potency, spontaneously manifested in many forms. Então ele é um, mas com a sua potência inconcebível, ele se manifesta em muitos. And so that means Lord is one. And eko aham. Então isso significa que o Senhor, ele é um. Eko aham. Lord is one. But he has many incarnations, many his vaibhav, expansion, and many shakti, potencies. Então ele é um, mas ele tem diferentes potências, ele tem diferentes expansões e ele tem então Bhava Shakti ele tem diferentes expansões. और विजातीय भेद रहित थर्ड. E a terceira é Vijatya non-different from him, also different, same. Who is that? That is called Maya. Maya is completely different from Lord. Então, da mesma forma, Vijatya Beda Rohita significa que até mesmo aquilo que é diferente dele é não diferente. E qual que é o exemplo disso? É Maya. Maya é completamente diferente de... Where is Krishna, there is no Maya. Então, onde há Krishna, não há Maya. Understand? Jaha Krishna taha nahi Maya adhikar. Krishna surja sama Maya andakar. Jaha Krishna taha nahi Maya adhikar. Where is Krishna, there is no Maya. Então, onde há Krishna, não há Maya. So, give an example. Krishna is as like delightful sun, or Maya complete darkness. Então, o exemplo que é dado é Krishna, ele é como o sol brilhante e Maya é como a escuridão. So, how possible? Where is Krishna? There is no Maya. Então, onde há Krishna, não é possível que haja Maya. So, how will prove? There are non-difference. Então, como provar que não há diferença entre Krishna e Maya? For this regard, Achinta Tattva Bhedavet Siddhanti. Maya is called Krishna's Shakti, Bahiranga Shakti, external energy. Então, isso é comprovado com Achinta Beda Beda Tattva Siddhanta. Então, dessa forma, Maya ela é uma potência do Senhor Krishna. Or where is Shaktiman? Then Shakti is there also. Então, onde há Shaktiman, o possuidor de todas as potências, então a potência também está lá. Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman, Dvivastu Veda Nahi Sastera Praman. This is the evidence from the scriptures. Srimati Radhika, she is called complete and potency, Shakti. Or Krishna is called Shaktiman, possessor of potencies. Então, isso é comprovado nas escrituras. Srimati Radhika, ela é a potência completa e Krishna, ele é o possuidor de todas as potências. So now coming to the Krishna now, three types of potencies. Então, Krishna, ele possui três tipos de potências. Chit Shakti, Jiva Shakti and Maya Shakti. Então, Chit Shakti, Jiva Shakti e Maya Shakti. With the Chit Shakti, transcendental potency, he
creates the transcendental world, Golok Vrindavan, E com with sua, a chit potency. com sua Chit Shakti, ele cria todo o mundo espiritual. And have you seen spiritual world or not? Vocês já viram o mundo espiritual ou não? You did not see. Bharati is saying this. Chit Jagat. Golok Vrindavan, everything like that. Chit Jagat, transcendental world. Então, né, vocês não viram, né, o mundo espiritual, mas com a sua potência Chit Shakti, ele cria, né, Goloka Vrindavana, e assim todos esses locais. Jiva Shakti, Krishna creates all the living entities with his Jiva's potency or Vivinangsa, marginal potency. E ele cria todas as entidades vivas por meio da sua Jiva Shakti. Our Maya Shakti, he creates this material world, what we are looking. E com a sua potência, né, Maya Shakti, ele cria esse mundo material. And Maya is Shakti or not? So this Shakti is called Bahiranga Shakti. External, what is called? External potency of Lord. Bahiranga Shakti. Então Maya é essa potência externa do Senhor, Bahiranga Shakti. So now coming to this, Maya is also Shakti. Maya is Shakti or not? Então Maya é uma potência. So não é mesmo? according to the logic, where is Shaktiman, there is Shakti there. Shakti Shaktimanot Dayor Abhida. Então, de acordo com essa lógica, não onde está a potência, onde está o possuidor da potência, a potência também está lá. E como Maya é uma potência de Krishna, então ela está sempre com Krishna também. Just give an example in our hair and nails. In our body, but this is not also limbs of our body. Então, o exemplo que é dado são o nosso cabelo, né, os pelos do nosso corpo, que é o mesmo, e as unhas também. Então, dessa forma, elas fazem parte do nosso corpo e ao mesmo tempo não fazem parte do nosso corpo. We are every day saving, cutting the hairs. Então todos os dias, né, as pessoas elas cortam, né, o cabelo, né, fazem a barba. And our nails cutting. Também cortam as unhas. But when the hair in our body also creates a very nice, beautiful form also there. Então, quando o cabelo, né, tá em contato com o nosso corpo, né, ele cria uma bela forma. Good or not? Não é mesmo? Yesterday you saved, then you are. Nobody want to see your face. Ontem você, né, raspou, né, o seu cabelo, agora ninguém quer mais nem olhar para você. Ganja. Todo mundo ficou careca. Are they beautiful? Shiny. Yes, shiny head. You are Vaishnavas who are thinking. You are the mundane people. Why they? This is not good. Crazy. You are crazy. Crazy people. Então, porque vocês são Vaishnavas, talvez vocês pensem, né, ficou até mais bonito. Mas, na verdade, as pessoas em geral vão pensar assim, não, na verdade, essas pessoas são tudo malucas, né? And also putting one choti. E não só isso, né, não só raspa, né, mas ainda deixa, né, um pedacinho aqui. Is it good or not? Mundane people, they don't like. Why this put this thing? Então, as pessoas materialistas, né, eles não gostam disso, né? Ficam pensando, né? Por que eles deixam, né, o cabelo desse jeito? Oh, maybe this is their fashion. Many people say. Talvez, na verdade, deve ser, né, o estilo deles. Now it's modern fashion, not modern. And modern fashion, many things also. And even the good clothes and putting many holes. And as like beggar, he's rich man and swing. Very nice. Então, a moda hoje em dia é assim, né? As pessoas, né, pegam até uma roupa nova, cortam ela, né? Fazem um monte de buraco, né? E os ricos compram essa roupa. I don't know. You are sitting here. Maybe you have. I don't know. Eu não sei se alguém, né? Algum de vocês tem esse tipo de roupa ou não. Quem que tem esse tipo de roupa aí? Nobody. You have. So crazy. Então você tem, então quer dizer que você é um pouco maluco, né? Understand? Nice cloth, then you put the hole. Or if to try to understand it, if the poor person and use the cloth which are many holes, people are hit. Hey, go. And the rich person, same cloth, many holes. Then he's very nice. Come. Então tenta entender essa lógica, né?
Se uma pessoa pobre, ela usa uma roupa, né, que tá toda rasgada, né, cheia de furos, então todo mundo vai rejeitar essa pessoa, né, vai falar, não, sai daqui. Mas se uma pessoa rica usa uma roupa igual, toda furada, né, toda rasgada, então todo mundo fala, ah, nossa, muito bonito, vem aqui. And this is the Kali Yuga. Então isso é Kali Yuga. Sometimes you are playing verse and looking. They are putting many holes. Why this? Às vezes eu vejo, né, isso, né, fico pensando, né, por que né, tantos buracos, né, tudo rasgado a roupa. Look this. So just I will coming back in this. Just I give example. Our nails and hair. This is not the limbs of the body, but sometimes also decorate our bodies also. Então eu estava falando, né, sobre esse exemplo do cabelo, né, dos pelos e das unhas, né, do nosso corpo, que na verdade não são, né, membros do nosso corpo, mas ao mesmo tempo eles decoram o nosso corpo. Giving on. So for these modern people, they are different. So they are keeping choti different. Here. Some they taking choti where? Here. And on this. Cleaning everything, saved everywhere, or here and choti. Então, né, as pessoas, né, têm diferentes, né, estilos, né, de corte de cabelo e de barba, né? As pessoas às vezes deixam, né, algumas partes só do cabelo, ou às vezes deixam, né, raspam tudo, né, deixam só uma barbicha assim crescendo. Just I give example. The nails and hair, they are not the limbs of the body, but staying with our body. Então, o exemplo que eu estou dando é as unhas, né, o cabelo e também, né, os pelos do nosso corpo. Na verdade, eles não são membros do nosso corpo, mas eles fazem parte do nosso corpo. So, and another, try to understand as a urnabho. That means what is called? Spider. Spider makes their webs with their saliva. Então, outro exemplo que é dado é da aranha, que ela faz a sua teia, né, com a sua saliva. And very easy also, walking with the webs. E facilmente a aranha ela anda, né, pela sua teia. And even with the spider falling down from the with his own saliva, again also going up, and all the saliva taking inside in his mouth. Então a aranha ela é capaz até mesmo, né? Ela pode ir descendo, né? Fazendo a sua teia e depois ela volta, né? Comendo essa própria teia. Então essa teia ela sai dela, né? E depois volta para dentro dela. And look this. So in the same way, Maya manifested from Lord. Então da mesma forma, Maya ela foi manifestada pelo Senhor. So for this regard, the Vijatiya Vedrahit, which is Brahma, is possible. Vijatiya Vedrahit, which is different from me, also non-difference. Então assim, quem é Brahma, ele possui essa qualidade, né, de Vijatiya Vedrahit. Então até mesmo aquilo que é diferente dele é não diferente dele. And Krishna, he creates this material world with his there's a material energy. Então Krishna ele cria esse mundo material por meio da sua energia material. And he also destroys everything. E ele destrói tudo. And so Krishna Bhagavan, he is the creator, he is the maintainer, and he is the destroyer. Então Krishna Bhagavan ele é o criador, o mantenedor e o destruidor. So everything is also giving evidence from Brahma Samhita. E toda a evidência ela está presente no Brahma Samhita. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he traveled in South India, that time he brought two granthas, books. One is the Tattva Siddhanta Grantha, Brahma Samhita, and another Rasa Siddhanta Grantha. That is called Shri Krishna Karnamrit Grantha.
Então é por isso que quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele estava viajando pelo sul da Índia, ele trouxe dois granthas, né? Um Tattva Siddhanta Grantha, que é o Brahma Samhita, e outro Rasa Siddhanta Grantha, que é o Shri Krishna Karnamrita. And Lord Chaitanya Mahaprabhu told all his followers, everybody have to commit memories. And Brahma Samhita and Shri Krishna Karnamrita Grantha. E Sri Chaitanya Mahaprabhu ele disse para todos os seus seguidores, né? Vocês devem decorar o Brahma Samhita inteiro e o Sri Krishna Karnamrita também. Then one is called Tattva Siddhanta and another is called Rasa Siddhanta. Então um é Tattva Siddhanta e o outro é Rasa Siddhanta. And Gauriya Vaishnava means is they always going in Tattva and Rasa both. Então, Gauriya Vaishnavas significam que eles estão sempre, né, seguindo os dois, Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Other impartialist, and they are thinking everything is Brahma. Aham Brahmasmi, Pragyanam Brahma, Sarvam Khalidam Brahma. And everything is Brahma. Então, os impersonalistas, eles pensam que tudo é Brahma, Aham Brahmasmi, Sarvam Kalitam Brahma. Então, eles estão sempre pensando, né, que tudo é Brahma. They don't believe Brahma has form. Então, eles não acreditam que Brahma tem forma. But Brahma Samhita very clearly says, Lord has beautiful form. Mas o Brahma Samhita explica claramente que o Senhor, ele tem uma belíssima forma. What is the form of Lord? Qual que é a forma do Senhor? Isara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karna Karanam Satchidanandamai Vigraha. His Vigraha means his form. Is it Satchidananda Vigraha. Então a sua forma é Satchidananda Vigraha. Who is Bhagavan? His body is eternal and transcendent. Então quem é Bhagavan? O seu corpo ele é eterno e transcendental. Brahma Samhita, so many slokas glorify how is the beautiful form of Krishna. Então o Brahma Samhita ele tem muitos shlokas glorificando a belíssima forma de Krishna. You have form means your father had form. Então você tem uma forma porque o seu pai também tem uma forma. Otherwise, where you get this your form body? Porque de outra forma, de onde você iria, né, obter esse corpo? So God is our real father. Então Deus ele é o nosso verdadeiro pai. So all actually coming from where? God. Então todos nós viemos de Deus. So Bible very clearly, God created man after his own image. E a Bíblia ela explica isso claramente dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. God, He creates all the living entities. And cats, dogs, animals, birds. But He did not satisfy. Então Deus ele criou todas as entidades vivas, né, gatos, cachorros e assim por diante, mas ele ainda não estava satisfeito. Then finally He manifested a human being as like Him. But they use this word image. Então ele criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Por isso é utilizada essa palavra, né, imagem, a sua própria forma. So God has form, for that we have this form. Então Deus ele tem uma forma e é por isso que nós também temos uma forma. So who is our real mother and father? Então quem é a nossa verdadeira mãe, o nosso verdadeiro God. pai? Krishna. Deus, Krishna. Tameva mata, tameva pita, tameva bandhu, sakhascha tameva, tameva deva, dravi, mama deva devam. So Lord, He is our real mother and father. Então Deus é a nossa verdadeira mãe e o nosso verdadeiro pai. And when you realize these things, that then all your problems will be solved. Então quando você realizar isso, então todos os seus problemas serão solucionados. What do you think? Who is our real mother and father? Então quem é o nosso verdadeiro pai, a nossa verdadeira mãe?
Krishna, Govinda. Krishna, Govinda. Jagater Pita Krishna, Jena Bhaje Bap, Pitridrohi Patagiritar, Janme Janme Tap. Krishna is our real mother and father. Então, He is Krishna, called Jagat Pita. então Krishna, ele é o nosso verdadeiro pai, a nossa verdadeira mãe, ele é Jagat Pita. Eh? Jagat Pita, Jagannath. Jagat Pita Jagannath. He is the real mother and father. Ele é nossa verdadeira mãe e o nosso verdadeiro pai. Who gives food to us? Krishna is giving. Quem nos alimenta? É. O próprio Krishna. Who is giving water to us? Krishna. Quem nos dá água? Krishna. So in this faith, Krishna is giving everything to us. Então assim, Krishna ele está dando tudo para nós. All that is called just the median. Median, what is called? Median means in the according to the the electricity coming with the wire. In the same way, everything coming from Krishna. Então existe apenas que é isso? Intermediador, né? Então da mesma forma que a eletricidade ela vem por meio de um fio, né? Mas na verdade, né? Da mesma forma, Krishna ele está provendo tudo, só existe, né, um intermediador. So Krishna is the source of all the activities. Então Krishna ele é a fonte de todas as atividades. As like the light is coming from here. Hola. Então, da mesma forma, né, Powerhouse. essa luz ela está vindo So de onde? this what is it called? No, this wire tar, connected with the powerhouse, then the light is coming here. Então, né, da mesma forma, esse fio, né, ele está conectado, né, com a central de energia e é por isso que a gente tem, né, luz. And are they cut out? This light will coming or not? Então, Here se você- bulb is here, wire is here, everything. But they're not connected with powerhouse, the light will not come here. Então, se você desconecta, né, esse fio da central de energia, então você vai ter luz ou não. Mesmo você tendo, né, a lâmpada, o fio, mas você não terá luz. In the same way, Lord, He is giving everything. Então, da mesma forma, o Senhor ele está provendo tudo. The air is coming from here, Lord. Então, o ar ele vem de onde? É? Do Senhor. And oxygen we are taking, coming from here, giving Lord, Krishna. Então, o oxigênio que a gente respira vem de onde? De Krishna. So that means Krishna is the source of all our elements. Então, isso significa que Krishna ele é o provedor de todas as nossas necessidades. And so always think Krishna is our real mother and father. Então, assim, você deve sempre pensar que Krishna ele é o nosso verdadeiro pai e a nossa verdadeira mãe. So now, so Brahma Samhita is Grantha, very clear, all Tattva Siddhanta. Então, o Brahma Samhita ele explica toda essa filosofia, né? Por isso ele é Tata Siddhanta Grantha. Or what is Grantha? Krishna Krishna Karnamrita Rasmadhurja Grantha. E Krishna Karnamrita ele é esse Rasa Madhurya Grantha, esse livro, né, sobre as doçuras. Because Krishna is called Rasik Sekhar. Krishna is embodiment of Rasamad, Rasa Visa, Jeva Labdhanandir Bhavati. Então Krishna ele é a personificação de toda a doçura. Rasamai. Understand? You want rasa or not? Então você quer a doçura ou não? Which rasa do you want? Que tipo de rasa, né? Que tipo Every day you are de néctar? eating 6 types of rasa. Então todos os dias vocês saboreiam 6 tipos de rasa, né? 6 tipos de sabores. 6 types of rasa we are tasting. Então a gente saboreia 6 tipos de sabores. In our tongue. Also 6 melodies there also. Então essas 6 6 sabores eles estão presentes na nossa língua. You understand? You taste it. Some sweet,
some also salt, some place bitter, everything is there. Huh? Então, a nossa língua, né, ela é capaz de, né, de saborear o doce, o salgado, amargo, o azedo, a astringente e também o picante ou pungente. If you study biology, that means Então, in our né, tongue, 6 places, also 6 types of melodies are there. então, se você estuda biologia, então você verá, né, que na língua existem 6 partes, né, que vão captar esses 6 sabores. Salaras coming. Actually, all these rasas also coming from Krishna. E esses 6 sabores, né, essas 6 raças, elas também vêm de Krishna. Our transcendental melodies, there are 12 types of transcendental melodies. Mas na concepção, né, transcendental, então existem 12 tipos de doçuras. So 5, that is called principal melodies. 7, that is called secondary melodies. Então, existem 5 raças principais e 5 raças secundárias. 7 secundárias. 7. So how many? 12. Santa, Dasa, Sakha, Vatsala and Madhurya. Então, as 5 principais são Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Or 7, the secondary melody is there. E as 7 raças secundárias. That is called Hasa, Adbhuta, Veer, Vibhatsa, Korun, Rura, Rudra, Korun Vibhatsa, and Bhai. Bhayanak. Bhai, Bhayanak. So these are 7. Então, as 7 raças secundárias é Hasya, Adbhut, Virya, Karuna, Vibhatsya, Roura e Bhayanak. So the Ras is coming there. All you wanted now. Então, todos vocês querem All saborear you isso ou want, não? everything. So. Então, todos vocês querem tudo isso. This way. But when you do bhajan and sadhan, one ras will be the fixed. That is called sthai ras will come. Mas, quando vocês praticarem Bhajana e Sadhana, então, uma dessas raças, elas se tornará proeminente. Isso é Sthai Bhava. Sthai bhav will come. And before coming in the sthai bhav, then you realizing all types of rasas. Então, antes de chegar nesse estágio de Sthai Bhava, então você vai ficar desfrutando de todas essas outras raças. As like Madhar Jasodas. Madhar Jasoda Nanda Maharaj. But they are sthai bhav. Vatsala bhav towards Krishna. Então, assim como Nanda Maharaj de Yashodama, que tipo de raça eles estão saboreando? Vatsalya raça. Subal Sridham, they are sthai bhav. Fixed mood. Sakya. Sakha bhav. E qual que é o humor de Subala Shridam? Sakya Bhava. As Então, eles têm gopis, esse humor de amizade. they are conjugal mood towards Krishna. E as gopis, elas têm esse humor conjugal, Madhurya rasa. And gopis, they are thinking Krishna is our beloved, lover and beloved, this mood. Então as gopis, elas enxergam Krishna como o seu amante. Sakha sakha bhave kare skande arohan, tumi kon baralok, ami tumi sama. Mata more putra bhave kare lalana palan. And our priya jadi man kare vatsan, vedastuti hoite mor, hare mor man. Chaitanya. Those are the friends of Krishna. They are thinking Krishna is our friend. Sometimes they also climb on the shoulder of Krishna. Sometimes they quarreling to each other. Look this. Então, né, no Chaitanya Charitamrita explica isso. Aqueles, né, que têm esse humor de amizade com Krishna, eles pensam que Krishna é o seu amigo. E eles brincam com Krishna, sobem suas costas e até mesmo brigam com Krishna. Sakhas, they also playing to each other. Então eles brincam entre si. And ittang sakha, ittang satang brahma sukhanubhattam
Dasangatanang paradaivatena namaya setanang naradarakena Saddhang brijahu kitaponna punja Saddhang brijahu kitaponna punja. And Ittang Satang Brahma Sukhanavuttam. Sukdev Goswami Pad, when he glorified about Krishna and his friends, how they are so much intimacy each other. Então, Sukadeva Goswami, ele explica nesse verso como Krishna e seus amigos eles têm, né, tanta intimidade. And that time he became very angry with the impartialists. E ele fica, Sukadeva Goswami, ele fica muito bravo com os impersonalistas. And he says, Ittang Satang Brahma Sukhanavuttam. Impartialists, they want to margin Brahma. How they are unfortunate. Então ele fala, né, como os impersonalistas eles são desafortunados porque eles querem se fundir no Brahma. If you margin Brahma, what will do there? Porque se você se funde no Brahma, o que você vai fazer lá? You will become Brahma. Actually, you will not become Brahma. You margin. You will stay in as like stone or coma. Coma, understand? Então o que vai acontecer com você? Você nunca vai conseguir se imergir ou se fundir no Brahma. O que vai acontecer? Você vai apenas ficar, né, no Brahma, assim como uma pedra ou no estado de coma. Shastra gives evidence. Those demons disturbed to Lord. Lord killed to them and put in there the place. Então, o Shastra ele explica que aqueles demônios que perturbam o Senhor ele mata esses demônios e os coloca lá dessa forma. And Harina Hata. That demon, those who killed by Lord Sri Hari, they also stay in the Brahmajyoti. Então aqueles demônios que foram mortos pelo Senhor, eles ficam, né, nesse Brahma. They are completely senseless. Então eles ficam completamente inconscientes. They are alive, but completely unconscious. Eles estão vivos, mas completamente inconscientes. So for this regard, Sukadeva Goswami said, Ittang Satang Brahma Sukhanuvuttam Dasangatanang Paradaivatena. Those are devotees of Dasaras, they thinking Lord is Bhagavan. Então aqueles devotos que estão, né, nesse humor de Shantarasa, então eles pensam que o Senhor... Não, Dasarasa, eles pensam que o Senhor ele é Bhagavan, ele é todo opulento. Dasangatanang Paradaivatena. Maya Sita Naradaraken. Those jivas completely elucidated by Maya. They are thinking Lord is a completely innocent human being. Mas aquelas divas que estão completamente iludidas por Maya, elas pensam que Krishna é apenas um menino qualquer, uma pessoa, né, comum. So Dasangatanang Paradaivatena Maya Sita Naradaraken. Saddhang Brijahu Kitapunna Punja. Asubal Saddam. How they are great fortune. They also climbed on the shoulder of Krishna. They feed to Krishna. They take the remnants from Krishna. And they also feed their remnants to Krishna. Mas quão afortunados são os Subal e Shridam que brincam com Krishna, eles sobem nas costas de Krishna, eles, né, comem os remanentes de Krishna e eles até mesmo dão os seus remanentes para Krishna. Hanuman cannot give his own remnants to Lord Ramchandra. Because Hanuman is called Dasaras. Então Hanuman ele não é capaz de dar os seus remanentes para o Senhor Ramachandra, porque ele está no humor de Dasya, de servo. Hanuman is carrying to Ram and Lakshman on his shoulder. Então Hanuman ele carrega Ram e Lakshmana em seus ombros. Or Subal Siddham, they also sit on the shoulder of Krishna. Opposite. Mas Subal e Shridama fazem o contrário. Eles se sentam nos ombros de Krishna. Understand? Dasaras Bhakta, they cannot sit on the back or shoulder of Krishna, Lord. Então aqueles devotos que estão no humor de Dasya, né, de servo, eles não podem, eles não vão se sentar, né, nos ombros do Senhor. Ashakhas, Subal Siddham, they're easy. Sit on the back of Krishna. Mas os sakas, né, os amigos de Krishna, facilmente se sentam em seus ombros e nas costas de Krishna. So saying this, Sakha Sakha Bhave Kare
Skandha Arohan. And Subal they climb on the shoulder of Krishna. Então Subal e Shridama eles sobem, né, nos ombros de Krishna. They are giving their own remnants to Krishna. E eles dão, né, os remanentes para Krishna. Our gopis, a Vatsala Bhav, Mother Jashoda, and Taran Vatsa, sometimes chastisement to Krishna. E Mãe Yashoda, né, às vezes ela tá no humor de Vatsalya, ela castiga Krishna, nesse humor parental. Mother Jashoda sometimes taking one stick and chastise to Krishna. Então, às vezes, Mãe Yashoda, ela pega, né, uma varinha e castiga Krishna. Sometimes you chastise your baby or not. Às vezes você castiga o seu Now bebê ou what não. they are doing. Ou você deixa, né, o que eles quiserem fazer, você deixa eles fazerem. Chastise. Não So they tem. say Dhammanagale. Namami Saram Sachidananda Rupam Vasad Kundalam Gokuli Rajamanam Jasoda Bhiolo Khalabdhabamanam Param Rishtamastam Tata Drutta Gopal Prudantang Muhurnetram Jugmami Jantam Karambuja Jugmeno Satankanetram Mursasakampa Sekhankakanta Sekakai Godamo Daram Bhakti Mother Jashoda, she chastised to Krishna. And Krishna afraid from Mother Jashoda. Então, Mãe Yashoda, ela castiga Krishna e Krishna ele está com medo de Mãe Yashoda. Everybody afraid from Jam Maharaj. Jad Viveti Bhayam. Então, todos têm medo de Jam Maharaj, do Senhor da Morte. Jam Maharaj is afraid from Krishna. E Jam Maharaj, ele tem medo de Krishna. Understand? Same Krishna now is afraid from Mother Jashoda. E agora esse mesmo Krishna tem medo de quem? De Mãe Yashoda. And Krishna also crying. Rubbed his eyes with his two hands. E Krishna, né, com medo, ele está chorando. E ele está esfregando, né, os seus olhos com as suas mãos. Jashoda Bhiolu Khalabdhavamana. The fear of Mother Jashoda, Krishna, he jumped from Grandin motor and running in there. Então, com medo de Mãe Yashoda, então Krishna ele pulou do pilão e saiu correndo. Okay. Then Mother Jashoda, he caught to Krishna and bind with the rope. Então, Mãe Yashoda, ela pegou Krishna e o amarrou. And who can bind to Krishna? He is Bhagavan. Então, quem pode amarrar Krishna, ele é Bhagavan. But Mother Jashoda, she bind to Krishna with her Vatsala, Vatsala Rishi. Mas Mãe Yashoda, ela amarrou Krishna com essa corda do seu amor parental. And if you can bind to Krishna, catch to Krishna, if you have these types of bhav, mood, Vatsala bhav. Então você é capaz de amarrar Krishna se você tem esse tipo de humor. Otherwise you cannot catch to Krishna, you cannot bind to Krishna. De outra forma, você não será capaz de amarrar Krishna. And Brahma, Shiva, Narad, they cannot bind to Krishna. Então Brahma, Shiva, Narada, eles não podem amarrar Krishna. But Ma Jashoda, she bind to Krishna with the rope. Mas Mãe Yashoda, ela amarrou Krishna com uma corda. So this lila is going on. That is called Dambandhan Lila. Então isso é Bandhan Bandhan, né? Dambandhan Lila. Then gopis and the Paramur mood. With their Paramur mood, especially in Paramur mood, with their left wings mood, Brahma Bhav. They also control to Krishna. E as gopis, com o seu humor diamante, elas conseguem amarrar Krishna com o seu amor.
com o seu Vamyavav, com esse humor de contrariedade, elas controlam Krishna. Obviously, there are two kinds of mood. One is called Dakshina mood, another is called Vama mood. Vama is submission mood. Or Vama mood means left wings mood. Então as golpes, elas têm esses dois tipos de humores. Dakshina Bhav, então esse humor de submissão, e Vamya Bhav, esse humor de contrariedade. Just Srimati Radhika with her Vamata left wings mood. Krishna's body start to shake. E quando Srimati Radhika ela manifesta esse humor de contrariedade, Krishna ele começa a tremer. Venu karannita paditam bhrastancha pita vasanam. When Srimati Radhika she did man understand? Anger. Just with her sidelong glance, Krishna's body start to shake. Então, quando Srimati Radhika ela manifesta o seu man, essa sua raiva transcendental, então apenas com o seu olhar, né, de soslaio, de canto de olho, Krishna ele começa a tremer. Venu karannita paditam bhrastancha pita vasanam. Krishna always he holds the flute. But when Srimati Radhika had this romantic sidelong glance, then Krishna's body start to shake and that the flute automatically falling down. Venu karannita paditam bhrastancha pita vasanam. And Krishna's also yellow garments and falling down. Então, quando Srimati Radhika, né, nesse humor, ela lança esse olhar de soslaio para Krishna. Então, Krishna, que sempre mantém a flauta, né, em suas mãos, na verdade, essa flauta ela cai de suas mãos e as suas vestes amarelas também elas caem porque ele está tremendo. Not only this, even and Krishna's body start to shake, and then Krishna completely fell down and fainted. E não só isso, Krishna ele começa a tremer tanto que até mesmo ele cai no chão e desmaia. So this types of realization. Why you saying this? But this types of love frame. Então por que isso acontece? Isso é o nível desse amor. And Lakshmi Devi in Vaikuntha, she can't control to her husband Narayana. Então Lakshmi Devi ela não consegue controlar o seu marido Narayana. For this guy Lord says, I am not staying always in Vaikuntha. Nang vasami Vaikunte nacha jagina hridayecha madbhakta jatra gayanti tatra tistami nara. É por isso que o Senhor ele diz, eu não resido em Vaikuntha o tempo todo. So this types of prema. What kinds of prema in the heart of Srimati Radhika? Então, she controls the Krishna. Então, que tipo de amor está presente no coração de Srimati Radhika? E apenas ela é capaz de controlar a Krishna. Not only this, Krishna also. When Srimati Radhika did man and closed her door of Kunja. E quando Srimati Radhika ela fica em man com essa raiva transcendental e ela fecha as portas do seu Kunja. Then Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, Sigvincha Muli, again and again he bowed down his forehead in the lotus feet of the Sakhis of Srimati Radhika. Então, because Srimati Radhika sees inside the Kunja and closed the door. So Krishna holding the feet of other Sakhis, Lalita, Visakha, Rupmanya, those are outside. Então, Krishna, que é a Suprema Personalidade de Deus, ele reverencia os pés das servas de Krishna, das amigas de Krishna, como Lalita, Vishakha, Rupamandiri. Qualquer uma, né, que estiver ali fora desse kundi, ele vai reverenciá-las. Jat kingurusa bhusa kholuka aku vani nittam purusa parasa sikhanda maure jassa kadar sanide vishabhanu jaya tatkali kunji bhavanangana marjanisa. And this lila is going on. How beautiful. Então essas lilas, elas acontecem, né? Quão belas são essas lilas. Anyhow, Srimati Radhika, she opened her door of Kunja, then Krishna again bow down the lotus feet of Srimati Radhika. Então, né, de alguma forma, Srimati Radhika ela abre as portas do seu Kunja. Então Krishna ele reverencia repetidas vezes os pés de Srimati Radhika. And that time Krishna is saying, what is saying? Smaragarala khandanam mama sirasi mandanam
Dehi tava pada pallava madara. All that is. Seva Kunja? Not here. Krishna completely Surrender. surrendered to the feet of Srimati Radhika. Então Krishna ele diz isso, né? Ele recita esse verso dizendo, né, para Shrimati Radhika colocar os pés em sua cabeça e dessa forma ele se rende completamente a Shrimati Radhika, assim como a gente vê na pintura do Seva Kunja. So these types of lila, because gopis what kinds of the prem in their heart. Everything depends on different types of prem, love. Então a gente vê essas lilas, né? Porque esse é o prema que está presente no coração das gopis e tudo acontece de acordo com um tipo de amor. So, though Krishna is called Rasa Vaisa, and is the full of rasa, but he is relishing the heart of his devotee. Então, embora Krishna ele seja repleto dessa doçura, dessas raças, ainda assim ele saboreia essas raças, essas doçuras do coração de seus devotos. So saying there, Sikh Sekhar Krishna Parama Karun Prem Rasa Nirjas Karitas Sadhan Ragamarge Bhakti Lok Karita Pracharan Rasik Sekhar Krishna Parama Karun Ei Dui Heite Lilaro Udgam Chaitanya. Very nice. Então, o Chaitanya Charitamrita descreve isso de forma belíssima. So, Krishna is called Rasik Sekhar. He is called the topmost Konasana. Então, Krishna Rasik Sekhar. Ele é o... Como é que se em português? Não é... Sommelier. Então, ele é o sommelier, ele é o desfrutador supremo de todas essas doçuras. So, in this way, Krishna is always relishing. Então, assim, Krishna ele está sempre saboreando. But Krishna is thinking, I cannot completely relish these types of prem which remains in the heart of Srimati Radhika. Mas Krishna ainda assim, ele pensa, eu não sou capaz de saborear toda essa doçura que está presente no coração de Srimati Radhika. For the three reasons, Krishna, he took Srimati Radhika's mood and her complexion appeared in the form of Sachinandana Gaur Hari. E por conta de três motivos, então, Krishna, ele roubou o humor e a compleição de Srimati Radhika e ele apareceu nesse mundo material. That is called, what is it called? Siradhaya Pranam Mahima Kridusoba Manai Saddod Jana Madhurima Kridusoba Madi Shokkancha Madhurima Kridusoveti Lobat Tad Bhava Samadha Samajana Goti Samajana Sabdas Such Garbhasindu Garbhasindu Harindu Siradhaya Pranayama. What is the divine love of Srimati Radhika towards me? Então, Shri Radhaya Pranaya Mahima, qual é a grandiosidade do amor de Srimati Radhika por mim? And Krishna thinking, what is my beauty? Always Srimati Radhika says, releasing. E que tipo de beleza eu tenho que Srimati Radhika ela está sempre saboreando? And third, when Srimati Radhika says, release from my beauty everything. What can say realization, anupati, feeling coming in his heart. E quando ela saboreia a minha beleza e minhas diferentes qualidades, que tipo de realizações se manifestam em seu coração? For this regard, Krishna, he took Srimati Radhika's mood and her complexion. E é por isso que Krishna ele roubou a compleição e o humor de Srimati Radhika. And appeared in the form of Sachinandana Gaur. E ele aparece nessa forma de Sachinandana Gaura. Then he relishes and also distributes this prem to everybody. E ele saboreia isso e ele distribui para todos. Anarpita charing chirat arune avatirna kalu samarpayetu unnatu ujjarasam sabakti shya harihi pudar sundara dudikadama sandirpita sada hidaya kandare puratuva sachinandana gaura. Balo Sachinandana Gaura Hari ki jai. Now do Arati and take Prasad. Então agora a gente vai fazer o Arati e depois a gente vai tomar Harikatha, Mahaprasad. Mahaprasad, Harikatha. Então o nosso cronograma é Harikatha, Mahaprasad, Mahaprasad, Harikatha. Not do anything here.
Just to take Mahaprasad, again Harikatha here, no? Yes. Again 5 o'clock, 6 o'clock. Come. Então, né, você não precisa ir para lugar nenhum. Aqui é Harikatha, Mahaprasada, Mahaprasada Harikatha. Hoje à noite vai ser aqui também, né? O Kirtana começa às 5 ou 6 horas. 3 days festival, look good. Então, 3 dias de Harikatha, festival. Muito Mahaprasad, bom. Mahaprasad, Harikatha. Então, Harikatha, Mahaprasada, É? Mahaprasada Harikatha. Or Aglika Didi is cooking. E Ragadeka Didi, ela tá sempre cozinhando. Ajahnavi is the milking the cows. E Janavi, ela ordenha as vacas. We said, Govinda Damo. Eu vi hoje, né, ela... You had nice video already. fizeram um belíssimo vídeo, né, dela ordenhando as vacas, né, cantando Govinda da Muda, Gramada VT. Nice Braj. Então aqui é como o Bright. Hare Vrindavan Yari Lal Ki Jai Jai. Ok, canta. Arti ko. Oh, por favor. Pode começar. Who is doing Arti? Pujari ji. Pujari. Jai Shila Gurudeva, Baba Chakura, Pujapada Bhaktivedanta Bom Maharaj Ki Anda. Somati Nanda. Yashomati Nandana Prajobaranagara Gokulara Janakana Yashomati Nandana Prajobaranagara Gokulara Janakana Gopi Paranadana Madana Manora Gopi Paranadana Madana Manohara Gopi Kaliya Damona Vidana O Jashmati Nandana Brajvaranagara Gokula Ranjana Kana Gokula Ranjana Kana Amalahari Nama Amiya Vilasa Amalahari Nipina Purandara Navina Nagara Vara Vipina Bansi Vadana Subasa O Jashmati Nandana Brajvaranagara Gokula Ranjana Kana Jashmati Nandana Brajajana Palana Asur Kulana Sana Brajajana Palana Nanda Godana Rakvala Nanda Govinda Madhava
Radhe
जय श्री गुरु गोरंग नारद गिरधारी श्री राम विनोद बिहारी जी की जय। जय विष्णुपाद स्तोत्र शास्त्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत शिलपन गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री तुलसीपुर विष्णुपाद स्तोत्र शास्त्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री तुलसीपुर विष्णुपाद स्तोत्र शास्त्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत बमन गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री तुलसीपुर विष्णुपाद स्तोत्र शास्त्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री तुलसीपुर विष्णुपाद स्तोत्र शास्त्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय श्री तुलसीपुर विष्णुपाद स्तोत्र शास्त्री श्रीमद शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री तुलसीपुर विष्णुपाद स्तोत्र शास्त्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। जय श्री महाभगवत शिल गुरु किशोरदास जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद विनोद ठाकुर की जय। जय श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की जय। श्री रूप गुरुवार की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सदि गोस्वामी प्रभु की जय। जय स्वरूप नमदार राय नमन श्री गुरु परिषद वृंद की जय। नमचर से हरदास ठाकुर की जय। प्रिंस को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत कदाधार शिव श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन सुदादा शिवनात्मका शिवराज मुंदाल की जय। जय श्री राधा कुंद श्याम कुंद यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन चक्र जीव की जय। श्री क्षेत्र मुंदाल की जय। जय सर्वनाश करी शनि देव भगवान की जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारिधम की जय। चार संप्रदाय की जय। चार्याचार्य की जय। करमाता श्री चैतन्य मात की जय। श्री केशव जी गौरी मात की जय। श्री गाय वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समगात भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तुलसी महारानी की जय। महाप्रसाद की जय। Kami berikan no.